Bom, senhores, nós vamos hoje iniciar o estudo de produto vetorial, né, que está dentro, é um conceito dentro da disciplina que nós trabalhamos aqui na faculdade, com vocês, de análise vetorial. Então, vejamos uma definição geométrica de produto vetorial. Vamos supor que nós estejamos aqui no plano do quadro, um vetor U, certo? Estamos definindo dessa forma, e aqui um vetor V, estamos definindo assim. Existe, né, aqui um ângulo entre esses dois vetores, vamos chamar de ângulo θ. Em que consiste o produto vetorial U vezes V? Esse produto vetorial, que também poderia ser representado assim, ó, esse símbolo circunflexo V, esse produto vetorial representa um vetor diferente, lembra, de U escalar V, que isso aqui representava um número, um valor numérico, e isso aqui representa vetor. E geometricamente, esse vetor é um vetor ortogonal simultaneamente ao vetor U e V. Como nós estamos no plano do quadro, esse vetor que é simultaneamente ortogonal é um vetor, por exemplo, como estou colocando aqui com a caneta, né, do piloto, é um vetor que está aqui passando pela origem, né, desses dois vetores, onde ele está fazendo ele está saindo daqui. A direção, vamos falar em direção, a direção é essa linha, certo? Que vai passar por esse ponto, quer dizer, para a nossa sala, e vamos supor que ela esteja passando por outra sala. Então aqui é a direção. Esse produto vetorial é um vetor que está sobre essa linha suporte, que é a direção, que está exatamente saindo aqui do quadro ou passando pelo quadro, tá? Onde essa linha ela é ortogonal, faz o ângulo de 90 graus simultaneamente com dois vetores. Então, se ela faz o ângulo de 90 graus com o quadro, ortogonal ao quadro, então ela é ortogonal aos dois vetores desenhados no quadro. O que garante o sentido se esse vetor está apontando para cá, ou se esse vetor ele sai daqui e está com a origem aqui, lá do outro lado, apontando para lá, quer dizer, na realidade, a origem dele aqui é como se ele tivesse desenhado daqui para o outro, para outra sala, apontando para outra sala. O que garante esse sentido, chamado sentido, é um movimento que é a partir do primeiro fator pelo segundo. Se você tem U vezes V, o nosso movimento, certo, é esse daqui, ó. Eu estou fazendo U vezes o V. E esse movimento, você pode estar olhando esse movimento como um movimento do parafuso. Por exemplo, quando você tem um parafuso e você está fazendo esse movimento com o parafuso, não é isso? O parafuso tende a sair. Então isso é lógico, você tem a habilidade de perceber quando você está trabalhando com marcenaria, você está colocando parafuso, que o movimento do parafuso, quando você quer soltar esse parafuso, você faz esse movimento. Então esse movimento garante que o meu sentido do vetor é daqui para cá, certo? Então eu não estou desenhando, porque se eu fosse desenhar olhando de frente, eu teria aqui a visão simplesmente de um ponto, que seria olhando a flecha, olhando aquilo, seria como se fosse isso de frente assim, ó. Quer dizer, não tem como eu desenhar, estou vendo de frente, mas mostrando aqui na filmagem, é como se ele estivesse saindo daqui. Por quê? Porque o parafuso está saindo.
Alzir, e se eu tivesse o contrário, se eu tivesse V vezes o U, o V vezes o U, certo? Que também, como eu estou colocando, poderia ser V, esse símbolo aqui, U, eu teria também um vetor que agora o movimento seria esse, porque eu estou pegando o V, fazendo o vetorial outro. Esse movimento, tá, quando eu pego um parafuso e faço esse movimento, na realidade, eu estou fazendo com que o parafuso penetre, quando você está parafusando lá uma madeira, que ele vá penetrando naquele local que eu estou querendo colocá-lo. Então, esse movimento faz com que o vetor que tem origem aqui esteja no sentido daqui para lá, do outro quadro, certo? Então, isso garante para a gente saber o sentido do vetor, né? Quando eu faço U vezes V, quando eu faço B vezes U, certo? Por exemplo, se nós tivéssemos no plano horizontal, nesse plano, certo? Eu tenho, por exemplo, um vetor U e um vetor V, por exemplo, está aqui, um vetor U e um vetor V. Se eu olho nesse plano e eu faço o produto vetorial U que multiplica V, quer dizer, agora eu estou imaginando assim, estou imaginando, vamos supor que eu tenho um vetor U aqui e eu tenho um vetor V para cá. Embora eu esteja desenhando no plano vertical, eu estou vendo aqui o U e o V. Então, quando eu faço U vezes V, certo? Eu estou fazendo do U para o V, eu estou fazendo esse movimento. Esse movimento eu tenho que ter essa habilidade. Esse movimento aqui, ó, do U para o V, faz com que o parafuso saia. Então, vamos perceber, aqui, vamos botar assim, que seja o U vezes V, um vetor que esteja aqui, ó, saindo. Quer dizer, na realidade, o U vezes V, o vetor está na origem aqui, né, do U e do V, apontando para cima, esse plano, onde está desenhado o U e o V. Então, esse vetor, ele é ortogonal simultaneamente aos dois vetores. Só que ele está partindo do plano horizontal para cima. E é evidente, por quê? Porque eu estou fazendo esse movimento, que é o movimento da tirada, da saída, né, do parafuso, então para cima, como se o parafuso estivesse saindo. E se eu fizer o contrário, no sentido que eu agora estou colocando V vezes U, o parafuso, né, quando eu agora faço esse movimento, aqui, ó, no plano, eu estou fazendo exatamente esse movimento, o parafuso vai entrando. Então, evidente que aí o sentido seria do plano para baixo. Então é como se tivesse aqui, ó, o vetor, o outro vetor seria contrário. Por quê? Porque ele tem a mesma direção, o mesmo modo, porque não vai mudar, mas o sentido muda. Então, enquanto esse aqui é o vetor U vezes V, o outro, exatamente na mesma direção, no sentido contrário, é o V vezes o U. Então, isso define geometricamente o produto vetorial, certo? Bom, a outra questão é, quando nós temos, vamos supor, um vetor U, que nós podemos definir na forma analítica como um termo 2, vamos supor, estou inventando um vetor aqui, menos 1, 3. E eu tenho um vetor V, que eu vou chamar 1, 1 e 2. Então, colocamos dois vetores na forma analítica. Beleza. Ah, Alzir, mas esse vetor na forma canônica, que nós já falamos, pode ser 2i, onde esse i é unitário, o vetor unitário no eixo x do sistema tridimensional, menos
1J, é o IJ, mais o K, no caso 3K. Aí o vetor V, o meu vetor V será I mais J, IJK, IJK. Isso aqui é o coeficiente numérico. 1I, 1J e 2K. Então eu tenho esses vetores, isso aqui é chamado de forma canônica. Né? Canônica vem de formações de união de pequenos intervalos, né? Canos. Por quê? Porque eu estou com o unitário e a partir do unitário eu vou construindo o vetor. Então, daí, né, como se eu fosse fazer um encanamento e colocasse, colocando roscas nos canos. Vamos fazer assim uma analogia dessa forma. Então, é a forma canônica. Aqui é a forma analítica, né? Que a gente está dando uma forma analítica. Bom, eu tenho esses dois vetores. Em que garante, por definição, nós vamos mostrar assim, teoricamente, né, o produto U vezes V, né, percebeu-se, depois eu vou fazer, como é que eu faço o produto vetorial de uma forma algébrica, mas percebeu-se que esse produto vetorial pode ser determinado através do desenvolvimento para se calcular o determinante de uma matriz que é formada aqui nessa linha pelo unitário IJK, e a partir daí tenho que ter cuidado de colocar na sequência. A segunda linha é o primeiro fator, isso tem que ser observado, e a terceira linha é o segundo fator V. Certo? Se você trocar a posição disso aqui, você não estará fazendo U vezes V. Se você botar aqui o V, certo? Seria isso aqui, passando para cima. E colocasse aqui o U, você teria o V vezes U, que é exatamente o vetor oposto. Se você for trocar aqui, na realidade você está trocando o sinal do determinante. Quando você muda a posição de duas linhas no determinante, você está trocando o sinal desse determinante. Então isso garante uma coisa interessante para o proprietário que é determinante, que quando você tem o U vezes V, né, e você muda a posição, você vai simetrizar o valor. Quer dizer, isso torna um vetor oposto, quer dizer, o vetor está sendo multiplicado por menos 1. A gente vai mostrar isso até aqui no determinante mesmo. Então, como é que a gente pode fazer U vezes V? A gente faz isso pela regra de Sarri. Então veja, 2 menos 1, 3, 1, 1, 2. Então vamos repetir essa linha, vamos repetir essa coluna, e vamos fazer a regra de Sarri, diz assim, vamos pegar a diagonal, na ordem, ou acompanhando a diagonal principal, aqui serão produtos positivos aos I do lado de cá. Do lado de cá, nós sabemos, são produtos negativos. Muito bem. Então, à medida que eu faço esse desenvolvimento, eu não vou chegar a um número, porque eu tenho aqui o IJK. Então, eu vou chegar a uma expressão que vai depender do IJK, que é uma representação vetorial. Então veja, positivo, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2i, certo? Aqui é o menos 2i, aqui vai ter 1 vezes 3vj mais 3j, e aqui 1 vezes 2k mais 2k. Do lado de cá, negativo, eu vou ter aqui, o menos 1, vai fazer com que esse produto dê menos k, multiplicado por menos mais k. 3i multiplicado por menos 3i. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4j, multiplicado por menos 4j. Então vamos ver. O i, o menos 2i com menos 3i dá menos 5i, certo? 3 com 2, 5. O j, o 3j com menos 4j, menos 4 com mais 3, menos 4 com mais 3, menos 1j, então botar menos j.
e o 2K com mais K, o mais 3K. Então, dessa forma, nós encontramos o U vezes o V como sendo esse vetor. Ou, na forma analítica, eu posso também estar representando menos 5, menos 1 e 3, entendendo que é sempre I e JK. Na sequência, o I refere-se ao unitário do eixo X, o J, o unitário do eixo Y, e o K, o unitário do eixo Z. Nós aqui, gente, a gente está deixando de colocar esses símbolos, entende-se, tá? E para cada unitário desse, isso aqui é um vetor, e o vetor tem que ser representado de uma forma vetorial. Então aqui, até por uma questão já no final, eu já vou botar assim, menos 5i menos j mais 3k dessa forma, certo? Aqui a gente deixou mais por uma questão de você ganhar tempo aqui, não escrevendo essa representação de vetor no i, no j e no k. Mas entende-se que isso aqui são vetores, né? Então a gente botou aqui menos 5i, i é unitário, vetor unitário do x, menos j, vetor, e k também vetor. Enfim, então nós temos aqui o vezes v. Se você agora olhasse para o vetor v, que multiplica u, exatamente o contrário, fazendo a comutação, você vai ter o i, o j e o k. E esses, como você tem aqui o vetor u, né, e agora você tem aqui o vetor v, então você muda. Nessa linha, aqui era o u. Observa, era o u. 2 menos 1, 3. Agora é v. Então eu vou mudar a posição das linhas. 1. 2, aqui, não é isso? E aqui passa a ser o 2 menos 1, 3. Por determinante, se isso aqui está correto, o outro, quando você troca a posição de duas linhas, ele simetriza. Se ele simetriza, certo? Necessariamente, aqui eu vou ter que encontrar 5i mais j menos 3k. Então, por conta de uma propriedade de determinante, que quando você muda a posição de duas linhas, o determinante muda de sinal. Mas se você pega isso aqui e desenvolve, no sentido que eu vou fazer exatamente ali, ó, IJK, o 1, 2, o 2, o menos 1, o 3, depois aqui o I, 1, 2, depois o J, 1, menos 1. E da mesma forma, nós vamos multiplicar esse com positivo, e aqui eu vou fazer esse produto com negativo. Então nós vamos ter aqui uma nova representação vetorial. Então veja, 3 vezes 1 vezes i dá 3i, aqui positivo, 2 vezes 2, 4j, não é isso? E aqui menos k, multiplicado por mais, continua menos k. Nesse caso, todos esses produtos trocam de sinal porque estão multiplicados por menos. Como aqui era 2k, passou a ser menos 2k. Como aqui era menos 2i, passou a ser mais 2i. Como aqui é 3j, passou a ser menos 3j. Vamos ver. O i, 3i com 2i deu 5i. O j, 4j com menos 3j dá mais j. E aqui o menos k com menos 2k, menos 3k. Está na forma canônica, aqui na forma analítica pode ser 5, 1 e menos 3. Observa, menos 5, 5, menos 1, 1, 3, menos 3. Houve uma simetria, esse vetor aqui ele foi multiplicado por menos 1. Significa que esse vetor tem um sentido. E esse vetor tem um sentido contrário. Então, quando você fez o produto de U vezes V, depois que você fez o produto de V vezes U, você encontrou dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Basta que você tenha um vetor multiplique por menos,
você vai desenvolver um vetor que tem o mesmo modo, certo? Por que tem o mesmo modo? Porque quando você está encontrando o modo desse vetor, que é exatamente o modo de U vezes o V, você vai ter a raiz quadrada do vetor que você está considerando U vezes V. O U vezes V é isso aqui. Então você vai pegar, isso aqui para calcular a modo, você vai pegar menos 5 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então esse resultado aqui é o modo de U vezes V. E o módulo de V vezes o U é exatamente a raiz quadrada dos quadrados dos elementos x, y, z desse vetor V vezes U, que será 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Então veja, 5, 1, menos 3. Acontece que menos ao quadrado ou mais ao quadrado dá mais, aqui menos ao quadrado dá mais e mais ao quadrado dá mais, mais ao quadrado, menos ao quadrado dá mais. Então, esses resultados serão exatamente iguais. Então, o módulo não muda. Muda o sentido, é isso? O sentido é exatamente a simetrização do vetor. Bom, agora nós mostramos exatamente isso. Agora a gente vai precisar definir com vocês o seguinte: nós temos aqui no sistema tridimensional o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aqui nós vamos chamar aquele vetor unitário do X como I, aqui o vetor unitário do eixo Y como J, e aqui o vetor unitário do eixo Z como K. Então, quando eu pego o I e multiplico por J, eu tenho um vetor que vai estar sobre o eixo Z, certo? Então, o I vezes J, será que é K? Porque dois vetores são vetores ortogonais. Eu tenho esse vetor aqui, ó, o vetor K, que é ortogonal a I e J. Mas eu também poderia ter um vetor que também é ortogonal, certo? Que seria esse aqui, ó, de baixo, que seria o menos K. Então a nossa questão é: IVJ é K, IVJ é menos K? Quer dizer, nós ainda estamos nessa busca. Mas o que acontece é que, se eu tiver, por exemplo, o K vezes o I, que aqui eu tenho, por exemplo, o K multiplicado por I. Qual é o vetor que é ortogonal ao K vezes I? Ou é o J, certo? Ou é o menos J. Então, a nossa questão agora é saber quanto é o I vezes J, quanto é o K vezes I, quanto é o I vezes o I. Quer dizer, nós estamos nessa busca. Então, nós vamos aqui procurar mostrar, primeiro, o determinante. Vamos ver quanto é I vezes J, seguindo a definição de determinante. Nós sabemos que o vetor I, certo? Que é exatamente o vetor que está definido na forma canônica, é como se fosse assim, ó, 1I mais 0J, porque não aparece aqui o J, mais 0K. Então eu tenho 1I mais 0J mais 0K. Quem é o J? O J seria o 0I, porque não aparece o I, mais 1J, porque veja, só temos o J, então J vezes 1, porque aqui é 1, e aqui o 0K, não é isso? O 0K. Ora, se eu quero o I vezes o J, necessariamente, eu posso calcular esse produto vetorial usando a definição que a gente já mostrou. IJK sempre vai ser IJK. Como o I é o primeiro fator, nós vamos colocar 1, que é um número, 0, 0, e o J será o 0, 1 e o 0. E se nós usarmos aqui para calcular esse IJK, nós vamos fazer como nós fizemos ali, 0
anteriormente. Vou repetir essa minha, vou repetir essa coluna, melhor, essa coluna, e vou fazer esse produto. Esse produto aqui, ó, que é positivo, dá zero. Esse produto, J, 0, 0 é zero. K vezes 1 é K. K é positivo, K. No negativo, K vezes 0 dá zero. I vezes 0 vezes 1 dá zero. J vezes 1 vezes 0 dá zero. Então isso aqui, quando eu desenvolvo para calcular o determinante, eu vou encontrar exatamente essa expressão aqui, que é só o K. Então ele está dizendo que o I vezes J é o K. Né? Então quando eu pegar o I multiplicado pelo J, eu vou encontrar K usando esse conceito determinante. Então aqui já não seria o menos K. Ah, Alzir, e quem é o J vezes o I? Se você sabe que o I vezes o J é K, e você muda a posição dos fatores, então o J vezes I é menos K. Se você sabe que é I vezes J, você pode saber quem é J vezes I. Porque a gente já viu até no exemplo que ele simetriza. Então, como se pegasse esse carinho e multiplicasse por menos, que vai mudar a posição das duas linhas do determinante. Então, se o primeiro determinante deu K, quando eu mudo a posição, que agora, em vez de ser I vezes J, é J vezes I, eu vou ter o menos K. Então, esse valor, o sinal trocado, simetrizado. Então, o J vezes I dá menos K. Muito bem. O que nós vamos agora apagar esse quadro e vamos mostrar o seguinte, veja só. O que nós queremos agora, de certa forma, é mostrar o seguinte. Vamos procurar apagar o quadro todo, nós vamos mostrar como nós podemos, de certa forma, rapidamente, determinar o produto desses unitários. Quem é o I vezes J? Quem é o I vezes K? Quem é o I vezes I? Certo? Para que a gente possa ter aqui um planejamento, né, desses produtos, os unitários I e JK. Muito bem. Bom, a nossa questão, assim, que eu acho que vale a gente perguntar é o seguinte: que I vezes I? I e J vezes J. E K vezes K. Vamos ver isso por determinante, tá? Vamos ver o I vezes o I. O I vezes o I vai ser calculado por IJK. Esse I que está aqui é 1, 0, 0 por conta de ser 1I mais 0J mais 0K. Como só aparece o I, tá? Esse I aqui é como se fosse assim, ó, o I mais 0J mais 0K. Então ele só vai entrar aqui, 1I. Como aqui entra só um número, então entra 1. Certo? E é evidente que aqui é 1, 0, 0. Quando você está com um determinante, uma matriz, quer calcular o determinante, você tem duas linhas dessa matriz iguais, isso aqui dá 0. Bom, o I vezes I deu 0 de uma forma de definição, né? Quando se calcula o produto vetorial e o produto vetorial é esse. Entendendo que isso aqui é um vetor. Né? O I vezes I já é um vetor que é um vetor nulo. Quer dizer, não existe um vetor simultaneamente ortogonal a I vezes I. Porque na realidade o I vezes I é como se esses dois vetores fossem exatamente iguais, né? É como se eu tivesse aqui, por exemplo, o I, né, começando aqui, e o outro I sobre ele. Então isso define, né, a gente que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo já é um vetor nulo, né? É um vetor que não tem essa representação geométrica. Muito bem. Essa questão ela vale também para o J vezes J, porque vai ter um determinante que duas linhas serão iguais, então é 0. E o K vezes o K também é 0. Então nós vamos ter esses vetores aqui, certo? Se você fizer o I vezes o J por determinante, se você fizer o I vezes o K por determinante, enfim, você vai encontrar esses valores.
Tem dúvida, você vai encontrar. Agora, vamos perceber aqui, de uma maneira prática, certo? Para memorizar exatamente essa questão que nós estamos querendo colocar ali. Então, vamos supor que aqui eu tenho I, vamos supor que eu tenho J, vamos supor que eu tenho K. Quando eu faço produto no sentido I, J, K, quer dizer, eu estou o I pelo J, ou o J pelo K, eu estou caminhando nesse sentido, certo? O I para o J e o J para o K. Esse sentido vai me gerar, é o que a gente chama de um esquema que me leva a um vetor que está sendo multiplicado por mais. Só para que vocês percebam um exemplo, aqui você tem, certo? O tridimensional, aqui você tem o vetor I, aqui você tem o vetor J. Se eu estou fazendo o I vezes o J, eu estou fazendo esse movimento. Só que agora eu estou olhando isso no plano horizontal. Então, quando eu faço o I vezes o J, eu estou fazendo esse movimento, o meu parafuso está saindo. Então, é exatamente o K. Porque o I para cá é positivo, certo? O J para lá é positivo e o K para cima é positivo. Então, no sentido negativo seria o sentido contrário a esse, quer dizer, para cá, para o K, melhor, para cá o menos J, para baixo o menos K e para lá o menos I. Então, no desenho eu estou observando o I vezes J da K. Então, quando eu faço o I vezes o J no esqueminha, eu estou acompanhando esse sentido aqui, que é exatamente o sentido do parafuso. Então, o I vezes o J vai dar K positivo. Ao Z, e o J vezes o K. O J vezes o K, certo? Quando eu estou fazendo esse movimento, vai dar o terceiro, que é o I positivo. Tá, agora, e quem é o J vezes o I? O J, quando eu permuto, certo? O J vezes o I, ó, aí eu estou andando assim. Nesse sentido, é negativo. Nesse sentido, é negativo. Então, quando eu estou fazendo esse sentido, é negativo. Tá? O sentido assim, positivo. Observa, positivo. O positivo, se você olhar para o relógio, o positivo seria no sentido contrário, ou melhor, é no sentido contrário de contento do relógio. Seria o sentido trigonométrico. Sentido trigonométrico. Qual o sentido trigonométrico? O sentido negativo é o sentido trigonométrico quando você faz esse movimento, é dos ponteiros do relógio. Né? Sentido negativo dos ponteiros do relógio. Sentido contrário, positivo, contrário dos ponteiros do relógio. Então, vamos perceber o seguinte: I vezes J, sentido positivo, K. J vezes o K, sentido positivo, J vezes K. Dá o I. Se eu fizer o contrário, por aqui, eu já sei que quando eu mudei, deu menos K. Mas pelo desenho, se eu pegar o J, certo? E multiplicar pelo I, eu estou voltando, é negativo, J vezes I, menos K. Se eu pegar o K e multiplicar pelo J, ó, o K vezes o J, eu estou no sentido negativo, que é exatamente o menos I. Então, observe o seguinte. Agora, uma coisa que a gente precisa perceber é o seguinte: Alzir, e se eu tivesse o K vezes o I? Veja, quando eu estou no produto de K vezes I, essa ligação do K vezes I não pode passar por uma letra intermediária. Então eu vou dizer, o K vezes I, eu vou caminhar assim ou vou caminhar assim. Então eu não posso passar pelo J, eu não posso dar saltos. Então eu vou procurar caminhar assim, ó, K vezes o I. Se eu fizer o K
direto no I é esse movimento. E esse movimento K vezes I é positivo. Ó. Eu tenho que ter sempre isso na cabeça. Esse movimento é positivo. Ah, eu não poderia fazer assim, K vezes I para esse lado? Não, porque eu pulei o J. Então é o K vezes o I fazendo esse movimento. Então o K vezes o I é mais evidente que dá o terceiro, que é o J. Ah, se isso deu J, o I vezes o K tem que dar menos J. Vamos, da mesma forma, olhar para o I, agora, o I vezes o K. Eu posso fazer esse movimento daqui, o I para o K, eu vou pular o J, eu não posso. Então eu vou fazer o I vezes o K. Quando eu faço esse movimento é um movimento negativo. Ó. Então o I vezes o K deu quanto? Deu menos J. Então aqui nós podemos, através desse conceito, perceber quanto é o I vezes J, quanto é o J vezes K, criando esse esqueminha para que a gente não precise memorizar, já que isso aqui são informações, muitas informações. E finalmente, nós vamos mostrar o seguinte: quando você pega um vetor U, vamos colocar aqui 2I, estamos inventando outro vetor, 3J menos K, e um vetor V, para colocar esses setinhos aqui, o vetor V, eu vou botar assim, ó, menos I mais 2J menos 3K. Então eu coloquei um outro vetor V. Ao Z, o vetor U vezes V poderia ser feito por determinante. Mas, na realidade, todo esse processo foi descoberto, substitui um processo algébrico, que é exatamente o processo do produto vetorial, que é um processo mais longo. Então, se você fizer o U vezes o V, colocando assim, ó, observe, 2I menos 3J menos K, vamos colocar aqui flechinhas, não, vamos deixar. E aqui o menos I mais 2J menos 3K, quando eu distribuo esse produto, eu vou ter exatamente o produto vetorial, sem fazer por determinante. Ah, então, o U que multiplica V, ele é dado por esse produto aqui, ó, 2I vezes menos I. Veja, 2 vezes mais com menos dá menos, então dá menos, vamos colocar todos aqui, porque eu acho que vai, mais com menos dá menos, 2I que multiplica I. Ah, e esse carinha aqui, 2 vezes 2, 4, mais 4, eu não posso perder isso, a ordem, I e J, então tem que tomar cuidado. Mais com menos, menos 2 vezes 3, 6 I, K. Agora, esse carinha é por esse, menos com menos dá mais 3 JI. Esse carinha é com esse, menos com mais dá menos, né? 3 vezes 2, 6 JJ. E esse carinha é com esse, menos com menos dá mais 3 vezes 3, 9 JK. Então, a ordem é importante. Menos com menos dá mais. K, está do lado de cá, KI. Menos com mais dá menos. Não é isso? Menos com mais dá menos. Então vai dar menos 1 vezes 2, menos 2, KJ. E finalmente, o menos com menos dá mais, K, que dá, no caso, menos com menos dá mais, então dá 3, né? 3 vezes 3, e o K. A gente sabe que o I vezes I dá 0, a gente sabe que o J vezes J dá 0. Isso aqui, gente, embora nós não colocamos aqui o vezes, cuidado, isso esse produto aqui entra aqui, nesse caso, quando eu estou trabalhando com vetores, é produto vetorial. Então eu estou multiplicando os números, mas quando eu faço I vezes I, é I vezes I vetorial. Não é assim, usei isso aqui é I ao quadrado, isso aqui é J ao quadrado. Não, é I vetorial I. Que a gente sabe que isso aqui dá quanto? Dá 0, que o J vetorial J dá 0, que o K vetorial K, certo? Se fosse assim dá 0.
Isso aqui são vetores. E aqui eu não coloquei o vezes, deveria colocar. Né? Cada representação dessa aqui, que eu estou com os unitários, ele é vetorial, produto vetorial. Então, vou até colocar aqui, certo? Agora, então, sobrou o que? Sobrou exatamente esse cara aqui, 4. Agora, o I vezes o J, aí você tem que estar olhando aqui. O I vezes o J deu quanto? Deu K. Então, no lugar do I vezes J, eu vou colocar K. Agora, menos 6. E o I vezes o K? Ah, o I vezes o K, vamos dizer que a gente já viu isso aqui, deu menos J. Então, o I vezes o K dando menos, o menos vai ser mais 6J, porque o I vezes o K dá menos J. E o 3, então fizemos esse, né? Fizemos esse, agora esse aqui. E o J vezes I? O J vezes o I dá menos K. Então aqui vai dar menos K com mais 3, né? Menos com mais, aqui dá menos 3K, certo? Como o J vezes I é negativo, mais com menos dá menos, e o J vezes I deu menos K, então aqui deu K. Agora, mais 9 e o JK? Ah, o J vezes K dá I, então mais 9I. Mais, e o K vezes I? O K vezes I dá o J. Então aqui, como só aparece o K vezes I, é o J. Menos aqui, ó, o 2. E o K vezes J? O K vezes J é menos I. Então menos I com menos dá mais 2I. Não é esse? Agora aqui deu 0. Certo? Então, o nosso produto vetorial é... Quem é o nosso I? O nosso I, 9I, com mais 2I, 11I. 9, 10, 11. Quem é o nosso J? 6J, com mais J, mais 7J. 6 mais 1, 7. E quem é o nosso K? 4 menos 3, dá mais K. Então, nós temos aqui, da forma canônica, o produto vetorial que nós fizemos mostrando dessa forma, que se você for fazer com determinante, dá o mesmo valor, certo? Você podemos até fazer por determinante. Então vamos ver, o I, o J e o K. Quem é o nosso produto, o nosso vetor U? 2, agora só os números, menos 3 e aqui menos 1. E quem é o vetor V? Menos 1, 2, menos 3. Certo? Agora vamos fazer mais rápido. Vamos repetir isso aqui. O I, o 2, o menos 1. E aqui o J, não é isso? O menos 3 e o 2. Vamos fazer esse produto positivo primeiro. Então aqui vai dar quanto? Menos com menos mais. 3 vezes 3, 9I. Aqui, menos com menos mais J. Aqui, 2 vezes 2 mais 4K. Negativo, vamos pensar no negativo aqui, ó. Esses aqui, ó, negativos. Certo? Esse aqui também negativo. E esse aqui negativo. A gente tem que. Isso aqui são determinantes pela regra de Sarri. Então vai dar menos com menos mais 3K, multiplicado por menos 3K. Aqui, ó, menos 2I, mais com menos 2I, mais multiplicado por menos, mais 2I. E aqui, menos 6J, mais com menos 6J, multiplicado por menos, mais 6J. Então, nós vamos ter 9I com 2I, deu quanto? 11I. Veja, aqui deu 11I. Agora, o J, mais J com mais 6J, mais 7J, que nós encontramos ali, está ali. E o mais 4K com menos 3K deu mais K. Então, veja que esse desenvolvimento aqui, gente, do determinante, os caras bolaram os determinantes de matrizes, onde isso aqui substitui exatamente isso aqui, é a mesma coisa. Então, é muito mais fácil para a gente estar fazendo isso do que você fazer isso aqui, porque aqui você já tem outras
questões, provavelmente se você mudar você erra, então é muito mais fácil fazer o determinante, mas isso aqui, certo, representa a definição verdadeira de produto vetorial que acontece dessa forma. Tá? Então, agora, para fechar, o que garante realmente que esse vetor é o produto vetorial daqueles dois? O que garante é que, como o U, vamos colocar isso aqui para fechar, como o U vezes V, ele é ortogonal ao vetor U, e o U vezes o V é ortogonal ao vetor V, cabe numa questão de a gente fazer uma pesquisa, pegar esse vetor e verificar se ele é ortogonal a U e também é ortogonal a V. Então nós já vimos que U vezes V, nós encontramos isso aqui, ó, 11i mais 7j mais k. Pô, se ele é vetorial a U, então o produto escalar dele, o vetor U, que é exatamente 2i menos 3j menos k, tem que ser zero, porque para que dois vetores sejam perpendiculares, necessariamente, para isso acontecer, o produto escalar tem que ser zero. Então, eu aqui posso fazer assim, é melhor eu botar na forma analítica, 11, 7, 1, porque são os números, coeficientes numéricos, 11, 7, 1. E aqui, escalar com 2, menos 3, menos 1. E como é que eu faço o produto escalar? 11 vezes 2, 22. Mais 7 vezes menos 3, menos 21. Então, aqui entra menos 21. E 1 vezes menos 1, menos 1. Veja, 22 menos 22 dá 0. Então, tem uma garantia que esse cara é ortogonal a U. Vamos agora ver o U vezes V, que é o mesmo, né? 11i mais 7j mais k, e escalar com outro vetor, que é o menos i mais 2j menos 3k, que podemos fazer da mesma forma, na forma analítica, 11, 7 e 1, que vai ser o escalar de menos 1, que é o coeficiente numérico do i, o 2, que é o coeficiente numérico do j, e o menos 3, que é o coeficiente numérico do k. E o que será 11 vezes menos 1, que é menos 11, mais 2 vezes 7, 14, e 1 vezes menos 3, menos 3. Veja, menos 3 com menos 11, menos 14, com mais 14, 0. Os dois produtos escalares deram nulos. Isso garante que o vetor U vezes V, que nós encontramos tanto por determinante, no cálculo determinante, como fazendo pela própria definição do produto vetorial, nos garante que aquele vetor realmente é ortogonal simultaneamente ao vetor U e ao vetor V. Gente, dessa forma a gente trabalhou com alguns conceitos básicos de produto vetorial. Até mais!